A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que os psicoestimulantes como a Ritalina, o Concerta e o Venvance são considerados tratamento de primeira linha para o TDAH. Mas quando os pais precisam dar esses medicamentos para os seus filhos para tratar o TDAH, muitas vezes eles se sentem uma vergonha terrível. Isso se chama estigma. De acordo com o dicionário Michaelis, estigma é aquilo que é considerado vergonhoso, desonroso, aquilo que é lábil, uma mácula. Uau! Será que eles sentem tudo isso? Sim, eles sentem tudo isso. Essa palavra também pode significar um forte sentimento de desaprovação que a maioria das pessoas em uma sociedade tem sobre algo, especialmente quando isso é injusto. E há um intenso estigma contra medicamentos estimulantes e medicamentos neuropsiquiátricos em geral. Na mídia, nas redes sociais, somos bombardeados com mensagens enganosas e que induzem a vergonha e a exposição. Existe sim a descriminalização de quem usa medicamentos por certos setores da sociedade. Quando pensamos em metanfetamina, pensamos em drogas, pensamos em jovens tendo suas vidas destruídas, pensamos em profissionais que precisam trabalhar por longas horas e a noite toda e que usam os famosos arribites, metanfetaminas, até mesmo cocaína. As pessoas que pensam que esses medicamentos são as mesmas drogas ilícitas usadas por aí estão erradas. Deixa eu te contar, não é a mesma coisa, não é a mesma droga. Estou falando de medicamento e de remédio. No passado, já me disseram que o que define uma droga de um medicamento talvez seja a forma de usar. Recebemos essas mensagens de documentários, né? Tome sua pílula do Netflix, postagens nas redes sociais, programas de TV, filmes, familiares, amigos, pessoas que nem conhecemos. Algumas dessas mensagens são intencionalmente sensacionalistas para obter mais visualizações ou compartilhamentos ou criar um pânico moral. Algumas dessas postagens são destinadas a nos vender alternativas mirabolantes do fundo do baú, prontas para resolver todos os problemas das nossas vidas, dos nossos filhos, como se tivesse uma fórmula mágica. Comumente, recebo algumas postagens com os dizeres: hoje vou compartilhar com vocês nesse vídeo os principais alimentos, os principais suplementos, os principais tratamentos naturais, os óleos essenciais para o tratamento do TDAH que vai mudar a vida do seu filho. Seu filho não precisa mais se tratar com aquele médico que droga as crianças. Epa, peraí, cara, vai devagar. Algumas são apenas para nos fazer rir. Porque realmente eu tenho que rir de algumas dessas postagens. Todos os dias recebo no consultório uma pessoa que conhece alguém que tratou seu filho sem medicação com um médico super especialista. Será que eu também não poderia, já que eu sou um especialista? Não, claro que não. São todas as pessoas com TDAH que irão precisar de medicamento. Não, isso não é verdade. Ou que irão se beneficiar do uso dos medicamentos mesmo precisando deles, mas daí assumir a irresponsabilidade de não usar medicamentos se este for necessário, aí eu não serei eu. Isso configura até negligência médica. Coitados dos pais, eles internalizam essas mensagens e o estigma não é apenas sobre a medicação. Isso também é uma minimização, uma dúvida ou um desconhecimento da condição real do filho. Não é incomum ouvirmos blogs e entrevistas falando que não são coisas reais. Vou até cometer uma gafe aqui. Tem um cara que eu admiro muito mesmo, que eu já li quase todos os seus livros, e você acredita que em um dos seus livros ele escreve que TDAH não existe? Isso é coisa que inventaram para as nossas crianças. Eu estou falando do grande, do enorme Flávio Augusto, do Geração de Valor. Ele fala isso em um dos seus livros que é best-seller do GV, né? Caso você esteja vendo esse vídeo e conheça o Flávio Augusto, fala para ele que eu já mandei mensagem para ele. Se ele quiser, podemos marcar uma live para discutir o tema e até mesmo ir ao podcast dele. Olha aí o Dr. Marconi se oferecendo para o Flávio Augusto. Também já ouvi uma avó falar que seu neto estava assim porque ele estava anêmico.
básico e que ele só precisava de algumas vitaminas e um pouquinho de ferro. Nessa mesma linha, temos várias outras citações, como por exemplo, seu filho está apenas entediado, mamãe. Ou eles estão muito estimulados com os brinquedos eletrônicos, ou se tirar ele do celular isso resolve. Ufa! Pensa que já acabou o número de sandices? Não. Gente, o TDAH é frequentemente retratado como uma falha moral ou parental. Eu já ouvi várias vezes, até mesmo de um pastor falar que esse tal TDAH é a doença inventada do século 21. No, God! Calma, pastor, até você, não faça isso comigo. Vamos estudar a Bíblia e não a ciência, a medicina, pastor, me ajuda. Dada a enorme quantidade de pesquisa que existe sobre o TDAH nesse momento, eu diria que isso é muito injusto. TDAH é mais pesquisado do que tratamento de depressão ou de transtorno de ansiedade generalizada em crianças. É mais pesquisado do que esquizofrenia infantil. Claro que precisamos ser cautelosos sobre as decisões de tratamento em qualquer condição, desde enxaqueca até a unha encravada. O problema é que o estigma contra os medicamentos estimulantes é tão forte, é tão pesado, que as pessoas acabam tomando decisões de tratamento com base no estigma. E ao invés de tomar a sua decisão realmente embasado em qual seria o tratamento ideal para o seu filho, o tratamento ideal para aquela criança. Para você ter uma ideia, há até pesquisas feitas sobre isso. E esses estudos chegam a conclusões incríveis, como a que os pais geralmente tentam maneiras menos eficazes de ajudar seus filhos com TDAH antes de tratar adequadamente. Gente, tudo isso por causa do bendito estigma contra estimulantes. Outro dia, meu sobrinho, que é TDAH, veio me falar que o balconista da farmácia disse que tomar medicamento fazia mal para ele. Vejam isso! Quantas mães evitam que seus filhos sejam diagnosticados porque não querem que eles tenham a possibilidade de tomar medicamento ou de ser um viciado no medicamento? Ora, quando vamos medicar, devemos sim colocar na balança de um lado o risco de fazer mal e do outro o quão bem aquele medicamento irá fazer. Essa balança deve ser justa. Isso deve ser feito não só com estimulantes, mas com todos os medicamentos. Se a criança está com febre, tenho que pensar, vou dar uma dipirona. Qual a chance dessa criança ter uma aplasia de medula? Qual a chance dessa criança ter uma alergia ao medicamento? Do outro lado, qual a chance daquela febre levar a uma convulsão, a um mal-estar, a uma coisa pior nessa criança? Geralmente, escolhemos dar o medicamento. Geralmente, escolhemos dar a dipirona. No caso do TDAH, temos que lembrar que há efeitos colaterais mais sérios por não tratar o TDAH do que dar o medicamento à criança na maioria das vezes. Já contei aqui para vocês o caso de um filho de uma juíza que a mãe não quis dar o medicamento. Muitos de nós sentimos que deveríamos ser capazes de educar, criar e escolarizar nossos filhos com TDAH sem a medicação. Nestes, os pais querem ensinar os filhos todas as habilidades e fazer intervenções comportamentais, colocá-los no esporte, na música e fazer tudo antes. Tudo isso primeiro antes de recorrermos à medicação. E muitas vezes isso sim é necessário e até plausível, mas calma lá, se tem necessidade de medicar, aí a gente precisa medicar. Em algumas circunstâncias, essa pode ser a escolha certa, mas nem sempre é a escolha certa. A medicação pode ser uma parte crítica do plano de tratamento terapêutico, mas mesmo depois disso tudo, você ainda pode estar em dúvidas. Eu quero te responder por que usamos medicamentos como parte do plano de tratamento do TDAH. Bem, ainda estamos aprendendo sobre TDAH, mas pelo que sabemos até agora, sabemos que a dopamina e a norepinefrina, dois neurotransmissores em nosso cérebro, desempenham um papel bastante importante nos desafios que enfrentamos com o TDAH. Mas preciso deixar algo bem claro, esses medicamentos não desenvolvem habilidades. Alguns pais acham que irão dar o medicamento ao filho e com o medicamento já vem todo o conhecimento que a criança nem precisa mais estudar. Não, espera aí, não é assim que funciona. Mesmo tomando os medicamentos, as crianças com TDAH ainda precisam desenvolver essas habilidades. Assim, a medicação ajuda a aumentar os níveis de dopamina do cérebro da criança e isso faz com que ela funcione melhor. Os neurônios passam a se comunicar melhor um com o outro, diminuindo a impulsividade, melhorando a atenção, melhorando o foco.
e sim, a criança pode acessar e utilizar melhor essas habilidades. O medicamento não vai dopar a criança. Aliás, se tiver algum paciente meu aí que está dopado, manda voltar logo, porque eu quero consertar o que eu fiz de errado. O medicamento não deve mudar quem seu filho é, não deve mudar a personalidade dele. O medicamento deve ajudá-lo a ter controle e atenção. Um dos outros equívocos que ouço muito é que esses medicamentos são viciantes. Para ser claro, quando os medicamentos estimulantes são usados adequadamente e sob a orientação de um profissional médico, o risco de vício é muito baixo. Por outro lado, as pessoas com TDAH têm um risco de maior dependência. Ops! Você não entendeu errado. Você não entendeu errado. Os estudos mostram o contrário. As pesquisas mostram que as pessoas com TDAH, cujo TDAH não é tratado ou tratado de maneira inadequada, essas pessoas correm risco significativo maior para o uso de álcool, drogas, abuso de drogas, dependência de drogas e por aí vai. O que vejo na minha clínica todos os dias são jovens que não chegam tratados e que chegam usando nicotina, fumando maconha ou usando álcool. E você sabe o que eles me respondem quando eu pergunto por que eles estão usando essas substâncias? Eles falam que estão usando não apenas para melhorar os sinais dos sintomas do TDAH, mas para ajudar na depressão, na ansiedade que se desenvolve devido ao TDAH não tratado. Nesses casos, não tem como tratar sem usar medicamento. É claro que nesses casos não tem como tratar sem usar medicamento. Eu tenho que te dizer que, com certeza, tratar o TDAH de um adolescente que chegou nesse estágio é muito, mas muito mais difícil. A medicação, junto com as intervenções comportamentais, treinamento de pais, adaptações escolares e atividade física, leva sim ao melhor desempenho acadêmico, leva à melhora dos relacionamentos interpessoais. E isso inclui relacionamento com pais, relacionamento com irmãos, diminuição de acidentes, diminuição das taxas de depressão, de ansiedade e outros problemas de saúde mental. Nós também temos pesquisas que mostram que o tratamento ideal do TDAH melhora a nossa saúde mental e a nossa saúde física, não apenas a saúde mental. Tratar o TDAH de uma criança ajuda no tratamento da obesidade, melhora o autocuidado, diminui o risco de acidente. Outra coisa, muitas pessoas não entendem que criar filhos com TDAH é diferente de criar filhos neurotípicos sem TDAH. Mas há uma sensação de que não devemos precisar da medicação, ou que se precisamos da medicação é porque somos um fracasso. Sempre haverá outras vozes do além, que só estão aí para julgar qualquer decisão que tomamos. Essas vozes nunca vão embora, sempre permanecem no ar. E aí, papai? E aí, mamãe? Você nunca deve se envergonhar por isso. Você nunca deve se envergonhar de tratar adequadamente seu filho. Gostaria de te pedir que compartilhe esse vídeo ou sua própria história nas redes sociais. Tchau, tchau, pessoal!